Salmo 88, 87. Senhor Deus, meu Salvador, diante de ti clamei dia e noite. Chegue à tua presença minha oração. Presta atenção ao meu lamento, pois estou saturado de desgraças. Minha vida está perto do túmulo. Sou contado entre os que descem ao fosso. Sou como um homem já sem força, e entre os mortos minha morada. Sou como os que dormem nos sepulcros, dos quais não guardas lembrança, porque foram removidos para longe de tua mão. Lançaste-me no fosso profundo, nas trevas, no abismo. Pesa sobre mim teu furor, e com todas as tuas ondas me afogas. E assim por diante. É uma súplica individual que revela profundamente o estado de ânimo do salmista. O salmista se encontra muito angustiado. Podemos dizer até mesmo que ele estava deprimido, que psicologicamente ele se encontrava desencorajado, desanimado, mas também sem forças físicas. Nós observamos isso, sobretudo, então, na segunda parte do Salmo, que começa no versículo 4 e vai até o versículo 19. O 2 e o 3, os versículos 2 e 3, revelam, então, como a oração deste salmista é intensa. Não é? Como ele insiste com Deus. Né? Primeiro, recorre a Deus como seu Salvador. E aí lembra, clamei dia e noite, ou seja, dia e noite o tempo todo, sem cessar, constantemente. Não é? Perseverou em seu clamor todo o tempo. E aí pede que a sua oração chegue à presença de Deus. Ele tanto tempo pedindo, clamando, né, dia e noite. Pede que o Senhor preste atenção ao seu lamento, porque parece que Deus não está dando ouvidos à sua prece. E aí, então, no versículo 4, começa a mostrar qual é a sua situação. Ele está à beira da morte. Talvez seja uma doença grave, não é? E por isso o salmista esteja clamando a Deus todo o tempo para ser liberto, né, dessa doença grave que pode conduzi-lo à morte. Tanto que as expressões são bem fortes, né? No versículo 4, minha vida está perto do túmulo. No versículo 5, sou contado entre os que descem ao fosso, à cova. No versículo 6, é entre os mortos minha morada, sou como os que dormem nos sepulcros. Depois ainda no versículo 7, ele diz que o Senhor o lançou no fosso profundo, nas trevas, no abismo. Então nós temos aí ainda no versículo 12, acaso fazes prodígios para os mortos? Versículo 12, celebra-se tua bondade no sepulcro e a tua fidelidade no reino da morte? 13, acaso se anunciam nas trevas os teus prodígios, a tua justiça no país do esquecimento? Todas essas expressões revelam justamente o medo, o pavor, o terror que invade o coração do salmista, que deve estar à beira da morte. E, por um lado, ele vê nisso também a ação de Deus com a sua ira, né? Versículo 17, sobre mim passou tua ira, teus terrores me aniquilaram. Por que ele fala da ira de Deus? Porque ele não está ouvindo, o Senhor não está ouvindo a prece dele, né? Porque ele se sente abandonado,
solitário, desamparado. Vejamos aqui o versículo 15, né? Mas eu, Senhor, clamo a ti pedindo socorro, e de manhã chega a ti minha prece. 15. Por que, Senhor, me rejeitas? Por que me escondes teu rosto? Ou seja, o silêncio de Deus. O salmista está assim, diante do silêncio de Deus, que não responde, que não dá sinal nenhum à prece que ele lhe dirige. O salmista se encontra sozinho e se sente abandonado por Deus, porque constantemente tem recorrido ao Senhor, mas não é ouvido, né? Então tudo isso lembra essa situação. Por outro lado, ele também lembra aqueles que o cercam, né? Que há pessoas ao seu redor que o abandonaram, né? Versículo 9: afastaste de mim meus conhecidos, tornaste-me um objeto de horror para eles, sou prisioneiro sem esperança. E ainda mais ele acusa Deus de ter afastado as pessoas dele, não é isso? O final do Salmo repete essa maneira de pensar do salmista. Afastaste de mim amigos e colegas, só as trevas me fazem companhia. As trevas é o mundo da escuridão. Se Deus é luz, é na luz de Deus que ele quer estar, mas ele está nas trevas, né? Na cova, no fosso, ele se sente como num túmulo. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, ele ainda mostra de fato que a sua doença, o seu mal, é algo que está presente durante toda a sua vida. Vejamos o versículo 16. Sou infeliz e moribundo desde a infância. Estou acabado, oprimido pelos teus terrores. Desde a infância ele sofre com algum mal e aí ele lembra isso como um terror, né? E por isso mesmo ele fala da ira de Deus. É como ele se sente punido por Deus de alguma maneira, e desde a infância ele carrega consigo este mal que o coloca agora às portas da morte. Então, que nós possamos também com confiança dirigir as nossas preces ao Senhor. É um salmo que serve muito para as pessoas que estão com doença terminal, com uma doença muito grave, né? Nós podemos rezar com estas pessoas este salmo, que é um grito a Deus, um grito de socorro, para que Deus não se esqueça de quem está assim, nessa situação. Nós podemos, portanto, com esta oração, também despertar a confiança em Deus, a esperança em Deus, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que Deus esteja em silêncio, mas a paz pode invadir o coração de uma pessoa que se coloca confiante em suas mãos. Que nós, portanto, aprendamos também a rezar assim, quando for necessário para nós, mas que também nós possamos rezar com pessoas que se encontram em tal situação e levar para elas este bálsamo, este conforto daquele que grita e que pede socorro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.